Olá, tudo bem? Seja bem-vinda ou bem-vindo ao podcast Ecojuruá, um projeto de extensão do Etnolab, o Laboratório de Pesquisa em Etnoecologia, Conservação da Natureza e Ensino do Campus Floresta da Universidade Federal do Acre, em Cruzeiro do Sul. A cada episódio do nosso podcast, vamos falar de temas ambientais relevantes e que afetam a vida da população que vive na região do Vale do Juruá, sempre trazendo informações com base em ciência de qualidade e convidados com muito conhecimento. Então, fica com a gente e aproveite nossa conversa de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes. Eu sou Bruno Feliciano e hoje nós estaremos entrevistando o pesquisador Lucas Lima, ele que é formado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Uberlândia e possui mestrado e doutorado em Desenvolvimento Econômico pela Unicamp. Bom dia, professor, tudo bem com o senhor? É um prazer estar aqui com vocês, Bruno. Muito obrigado pelo convite. Professor, vendo aqui o seu currículo, né, o senhor poderia falar um pouco mais sobre o curso de Ciências Econômicas, o que motivou o senhor a entrar nesse curso? Claro, Bruno. O curso de Ciências Econômicas, ele é conhecido aí vulgarmente como economia, é um curso muito amplo, está dentro das ciências sociais aplicadas, né, dentro da CAPES, do CNPq, é uma ciência social aplicada, e dentro da ciência social aplicada é uma área que é muito ampla, porque ela relaciona não só aquela visão que todo mundo tem do economista quantitativo, estatístico, que gosta de matemática, mas também é importante que o economista tenha a sua formação na área da história, na área social, na área da antropologia, sociologia. Então, nós temos essa formação bastante diversa para o cientista econômico, como nós dizemos. E quanto à sua carreira, professor, sua trajetória acadêmica dentro da economia, como é que se desenrolou toda a sua trajetória até aqui? O senhor pode falar para a gente? Claro, é um prazer. Eu sou mineirinho de Uberlândia, Minas Gerais, então eu me graduei lá entre 2005 e 2009 na Universidade Federal de Uberlândia e desde o início do curso, eu costumo brincar que o bichinho da pesquisa me picou e eu fiz 2 iniciações científicas. O curso de Ciências Econômicas lá de Uberlândia, ele tem pela região do Cerrado, né, e pela proximidade ali do agronegócio, ele tem um viés um pouco mais nessa área. Então, eu desenvolvi 2 pesquisas na área de desenvolvimento rural, agricultura familiar, o café do Cerrado. E depois eu fui para a Unicamp, morei em Campinas e fiz meu mestrado e o doutorado lá nessa área que hoje é bastante conhecida, mas que na época que eu comecei ainda estava engatinhando, né, que é a área de economia ecológica, que a gente vai conversar um pouquinho hoje, mas é uma área que mistura toda a discussão ambiental e ecológica dos serviços ecossistêmicos e a provisão da vida com a modelagem econômica e como criamos instrumentos econômicos para conviver de maneira saudável no nosso planeta. Então essa é, em síntese, aí, a minha trajetória. Um economista mais verdinho, né, na área de economia ecológica. Então a gente pode dizer então que a sua área de pesquisa atualmente é a economia ecológica, né? Algo que nós podemos chamar de economia sustentável também. Isso, na grande discussão que a gente vai fazer hoje um pouquinho da sustentabilidade e as múltiplas dimensões desse conceito, a economia ecológica ela tenta encaixar essas dicotomias e essas dificuldades entre as relações da economia, a sociedade e a natureza. Então, professor, pegando o gancho da sua área de pesquisa, né, um assunto bastante abordado aqui no Acre nos últimos tempos, muito por conta da queimada que teve nos últimos meses, da grande queimada, toda essa situação da fumaça tomando conta dos céus, né, a dificuldade para respirar, alguns problemas respiratórios. Tem se discutido aqui na nossa região como frear esse meio de produção, que é as queimadas, mas ainda assim garantindo uma sustentabilidade econômica, né? Uma sustentabilidade socioeconômica na região. Ou seja, para o produtor ele continuar produzindo sem queimar, para preservar o ambiente e ainda assim conseguir renda. O senhor pode dizer para a gente se isso é possível a partir da sua experiência, né, da sua área de pesquisa? Claro, Bruno, não só é possível, como é desejável. A gente precisa atingir o desmatamento zero
o quanto antes. Há um plano hoje no atual governo, um pouco mais responsável que o governo anterior, mas o plano do desmatamento zero até 2030. Eu defendo ainda um plano mais audacioso, a gente tentar atingir ainda antes de 2030, para a gente poder reduzir o impacto ambiental da catástrofe climática que a gente vive. Como a gente pode fazer isso, né? Então é possível. Como? Primeiro, a gente tem que ter um governo engajado, comprometido com políticas que nós chamamos de comando e controle. A maioria do desmatamento hoje na Amazônia, ela é em áreas de proteção ambiental ou florestas públicas não destinadas. Vamos dizer assim, são áreas públicas do governo. Então, se são áreas públicas e são áreas do governo, é preciso agir. Então, o Estado nacional, enquanto um ente, ele precisa garantir que não haja desmatamento dentro das áreas de preservação no Brasil. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, o que fazer com os amazônidas, a população que mora na Amazônia e precisa viver dentro da região sem desmatar? Então essa é uma questão onde os economistas ecológicos têm se debruçado bastante para propor soluções de bioeconomia ou economia da sociobiodiversidade, que são grandes temas que têm sido discutidos, mas em essência é estimular a produção de produtos típicos da região, para fortalecer essas cadeias produtivas e gerar maior renda. Hoje, dentro da Amazônia, principalmente no Acre, nós temos dois grandes produtos principais para exportação, que é a borracha e a castanha. Então, temos como desenvolver um potencial no Acre desses dois tipos de cultivo. Mas, além deles, existem outras cadeias que são importantes fontes de geração de renda, cupuaçu, banana, abacaxi, que podem ser produzidos açaí, né, em sistemas agroflorestais, nos famosos SAFs. Então é possível, o governo criar políticas restritivas de proibição do desmatamento, 2, criar mecanismos para geração de renda, de produtos da sociobiodiversidade, e 3, a população se conscientizando, aumentando a sua consciência ecológica, a sua responsabilidade ambiental e ajudando na fiscalização, no combate aos incêndios criminosos que tanto destroem a região amazônica no Brasil, né? Interessante, professor. E o senhor tem algum exemplo prático de algum projeto ou de ação, de alguma ação nesse sentido que já deu certo, que a gente pode se espelhar na nossa região? Sim, nós temos um projeto extremamente atual que vem sendo desenvolvido em uma parceria público-privada hoje, que está relacionado, melhor dizendo, à produção da borracha, do látex. Existem cooperativas de seringueiros dentro da reserva Chico Mendes, dentro do Acre, onde esses cooperativados vendem a borracha, o látex, para uma empresa que produz o solado do tênis desta borracha da reserva Chico Mendes. Só que o preço que essa empresa paga não é o preço comercial, não é o preço de mercado. Nós, enquanto uma parceria da Universidade Federal do Acre e da Unicamp, nós desenvolvemos um método chamado Pagamento por Serviços Socioambientais, PSSA, onde o preço que a empresa paga, ela remunera não só a dimensão econômica da sustentabilidade, não só a parte monetária do trabalho do seringueiro, mas também a reprodução social da família. Então, paga um preço a mais para dar condição de vida mínima para aquela família poder viver dentro da reserva Chico Mendes, e também paga um bônus, vamos chamar assim, um preço para a manutenção ambiental da floresta. Então, esse preço, para você ter uma ideia, na nossa última pesquisa, que já está em processo de publicação, vai sair agora em dezembro, nós estimamos o custo, o preço de mercado de R$ 3,50 o quilo, né? R$ 3,50 o quilo da borracha, o preço de mercado, mas hoje a empresa paga quase 8 vezes mais por esse quilo da borracha. Então chega aí a R$ 24 por quilo. Então esse extra preço remunera não só a dimensão econômica da extração da borracha, mas a manutenção da família, que a gente chama de reprodução social, e também a dimensão ambiental, porque o produtor vai receber um valor que vai desestimular ele a desmatar. Então, o gado não fica tão atrativo em relação à borracha.
Professor, seguindo essa linha de raciocínio que o senhor abordou, o senhor poderia dizer para a gente, de forma mais específica, como a valorização e o pagamento por serviços de preservação ambiental, né, serviços socioambientais, eles podem ser implementados aqui na nossa região? Claro, um exemplo é este do tênis, mas a gente sabe que o mercado não pode depender de uma única empresa, de um único setor, então nós temos que criar garantia que esse produtor, que esse seringueiro vai ter essa remuneração por longo prazo. Pode ser que amanhã, que no próximo ano, a empresa decida sair da região, decida não comprar mais a borracha do Chico Mendes, o que garante, então, que esse produtor vai continuar recebendo esse sobrepreço? Então, nós precisamos, e aí a economia ecológica entra, nós precisamos desenvolver ferramentas para que os entes públicos, seja municipal, estadual ou o ente federal, ele pague esse preço mínimo para a borracha. Mas que esse preço mínimo não seja só o preço de mercado, mas que ele remunere a dimensão social e ambiental da sobrevivência dos seringueiros. Então, é como aquela política de garantia de preços mínimos que a gente tem na agricultura familiar, só que incluindo outras dimensões além do econômico. Então, é preciso, e nós já estamos conversando, negociando aí uma maneira de trazer essa discussão para dentro dos entes federativos, para que esse preço mínimo, esse PSSA, ele possa se inserir dentro da realidade da agricultura familiar no Brasil como um todo. Professor, o senhor acha que esse tipo de modelo de pagamento por serviços ambientais, né, que o senhor abordou, o senhor acha que existe alguma possibilidade dele se tornar a regra? Porque hoje em dia, né, nós sabemos que na nossa região, em várias regiões do mundo, ele é exceção, ocorre muito pouco. Mas com o passar do tempo, o desenvolvimento e a consolidação da economia ecológica, o senhor acha que ele pode se tornar a regra? Olha, Bruno, eu espero, né? Nós temos que ser confiantes enquanto acadêmicos que isso vai se tornar realidade, mas eu acredito que a pressão popular ela é fundamental para que os governos possam adotar essas medidas. Porque, por exemplo, nós temos hoje um regime de governo, seja municipal, estadual ou federal, que são regimes de 4 anos. Então, políticas podem ocorrer em 4 anos, mas se muda a gestão, o próximo gestor ou a próxima gestora pode simplesmente anular as políticas anteriores. Então, eu sempre defendo um plano nacional de desenvolvimento sustentável. O que é isso? O Congresso, seja ele a Câmara dos Deputados e o Senado, criar as leis de longo prazo para que possam ser implementados esses instrumentos e não sejam simplesmente descontinuados por mudança de gestão. Mas como fazer isso sem pressão popular? Não dá. Então, primeiro, consciência ecológica da população, da sociedade engajada, sociedade que não aceita mais o fogo, sociedade que não aceita mais o desmatamento, uma sociedade, né, que pode livremente fazer a escolha pelos seus governantes mais responsáveis. E a questão ambiental tem que estar na pauta de todo governante. É inadmissível qualquer governante com discurso negacionista ou algo próximo do tipo. Então, eu acredito sim que está nas nossas mãos, mas precisamos ampliar essa consciência e um canal para a gente fazer isso é um podcast, como é o Eco Juruá. Esperamos que essa consciência seja ampliada, professor. E voltando para a sua área de atuação, o senhor desenvolveu um estudo utilizando a metodologia multicritério. O senhor pode explicar para a gente o índice multicritério de sustentabilidade? Claro, Bruno. Nós estamos inseridos em um projeto do CNPq chamado Iniciativa Amazônia Mais 10, um projeto de 3 anos que se encerra em 2025. Dentro desse projeto, nós temos por objetivo avaliar alternativas ao desmatamento na reserva Chico Mendes. Então, esse é o objetivo central. Como nós vamos criar alternativas ao desmatamento? Mas antes de nós propormos ação, nós temos que avaliar como está o modo de vida dessa sociedade, da população que mora dentro da reserva Chico Mendes. Nós, então, criamos um índice para medir o modo de vida em 5 dimensões: ambiental, social, econômico, agronômico e governança.
Então, essas 5 dimensões, elas representam 5 grandes áreas importantes da vida das pessoas lá, que a gente chamou aí de sustentabilidade. Então, a partir de múltiplos critérios, então nós vemos como está a governança dentro da Reserva Chico Mendes, a participação das pessoas nas associações de moradores, como são essas reuniões das associações, como são tomadas as decisões. Na área ambiental, nós verificamos como é que está a gestão do lixo, do resíduo, o que é feito com lixo reciclável, o que é feito com lixo orgânico, como a gente tem a questão do saneamento, do esgoto dentro da Reserva Chico Mendes, como nós vemos a questão da alimentação, da produção da lavoura branca, né, do arroz, do milho, da mandioca, da macaxeira. Então, criamos esse indicador com múltiplos critérios em cada uma dessas dimensões, e nós chegamos num número mágico, né, mágico entre aspas, lógico, né, chegamos num número que reflete o nível de sustentabilidade da Reserva Chico Mendes. Existem 5 escalas, né, de baixa sustentabilidade até alta sustentabilidade, e a Reserva Chico Mendes está no nível 0,7. Então é um nível muito bom de sustentabilidade. Então isso mostra o quê? Que lá dentro da Reserva Chico Mendes existe um excelente modo de vida, um modo de vida sustentável. Na segunda etapa, nós criamos esse indicador de preço. Qual seria o preço ideal para castanha e para borracha? Para manter aquela população, além de uma condição de vida sustentável, mantê-los lá, desestimulando a ir para cidades ou desestimulando a criar gado. Então, nós criamos o PSSA, Pagamento por Serviços Socioambientais. Estimamos um preço. Ok. Então, já temos o nível de sustentabilidade deles, temos o preço ideal para o tipo de produto, agora a gente precisa criar alternativa, avaliar alternativas ao desmatamento. E nós temos feito um trabalho, que aí é essa etapa final do nosso projeto, de avaliar os SAFs, Sistemas Agroflorestais. Compensa ou não compensa financeiramente, ambientalmente e socialmente? É isso que a gente quer avaliar nessa terceira etapa. Ainda não temos a resposta, vamos a campo próximo ano novamente, mas a ideia é amarrar agora a alternativa ao desmatamento. Qualquer iniciativa econômica na Amazônia é mais rentável que o boi. A produtividade da pecuária bovina extensiva na Amazônia é uma aberração, é muito baixo, não compensa. Mas por que acontece? Por que o desmatamento está aumentando pela pecuária? Então, nós queremos avaliar essas questões e propor o SAF, Sistemas Agroflorestais, como alternativa. Professor, a partir do seu estudo, né, o que o senhor acha, como que o senhor acha que esse estudo ele pode melhorar a vida da sociedade acreana e da sociedade amazônica, né, trazendo isso mais para o chão, mais para a realidade da população que vive nessa região? Olha, Bruno, todas as atividades que a gente faz são atividades que são conjuntas com a Universidade Federal do Acre, estudantes que trabalham conosco. Nós temos a validação do ICMBio também lá dentro. Nós temos a parceria com as associações de moradores. Nós temos 9 instituições lá dentro, desde sindicato de trabalhador rural até as associações de moradores, para buscar esse consenso e organizar as ações para que a gente possa caminhar no sentido de melhorar a vida de todos os moradores lá da reserva. Mas, como você disse, colocando o pé no chão, sempre vou iniciar qualquer tipo de proposição com a sociedade consciente. A sociedade brasileira precisa ter consciência ecológica, uma consciência ambiental maior, que vai despertar, tanto nessa geração quanto nas futuras, as ações que são necessárias para a correção dos nossos problemas. Então, nós vamos votar melhor, vamos escolher melhor os governantes, as empresas vendo essa consciência vão ter mais responsabilidade, vão evitar o tal do greenwashing, né? Esse marketing verde, essa exposição falaciosa, essa exposição errônea do verde, né, da sustentabilidade, e vão realmente fazer ações efetivas.
nós precisamos, com urgência, adotar essas 3 etapas. Sociedade consciente, governos responsáveis e empresas responsáveis também. Professor, e o que o senhor acha que falta para tudo isso se tornar realidade? Não só aqui na nossa região, mas em todas as outras regiões daqui do norte, né? Não só do norte, mas dessa parte mais florestal que tem uma maior probabilidade de se desenvolver com a economia ecológica? Excelente pergunta, Bruno. Na minha concepção, e acredito que muitos dos ouvintes aqui vão defender também uma maior educação ambiental nas escolas. Então, eu fui ter contato com a discussão ambiental, costumo brincar depois de velho, já na faculdade, na universidade. Hoje, crianças já têm isso no ensino fundamental, em vários anos, né, do ensino fundamental. Então, já sabe fazer seleção do lixo, a coleta seletiva, já sabe a diferença de um lixo orgânico de um lixo reciclável. Então, começa por aí. Então, a educação ambiental ela tem que ser um componente curricular obrigatório nas escolas de ensino fundamental. Depois, temos que ter maior engajamento das empresas por meio do mercado financeiro, ou talvez dentro mesmo de um órgão local, né, de lojistas, né, a gente tem as câmaras locais e municipais de comércio, né, então estipular regras específicas para descarte do lixo, para a questão do resíduo, as empresas, as indústrias terem controle mais rígido para descartar seus resíduos. E com isso, isso vai escalando até chegar nas instâncias superiores, em termos de governos em nível federal, mas também em níveis internacionais, as discussões da ONU, a COP, que acabou recentemente. Então, nós temos aí condições de reverter com essas ações aí. Já que o senhor mencionou os poderes públicos aqui, o senhor pode nos dizer qual é o papel do poder público nessas discussões? Bruno, eu vou ser sincero, sem políticas de comando e controle, a gente não inicia a mudança. Então, o que eu quero dizer com políticas de comando e controle? Fiscalização, multa. Então, a gente precisa garantir que o IBAMA, o ICMBio, as polícias ambientais tenham condições de trabalhar. A gente não pode ser conivente com atos criminosos de desmatamento, de fogo, como a gente tem visto no Brasil nos últimos anos. Então, primeiro, né, o governo público tem que ser eficiente fazendo concursos públicos, melhorando as condições de trabalho dos órgãos de fiscalização ambientais. A gente tem que aumentar a cobrança jurídica dessas multas, das taxações, porque se o infrator comete um crime, ele é multado e depois recebe aí uma anistia, um perdão, ele vai se sentir estimulado a fazer. É o falso senso de impunidade. Então, a gente precisa mudar. O Estado precisa ser mais forte para a política de desmatamento zero. E, na minha concepção, tem que ser desmatamento zero antes de 2030. Não dá para aguardar mais 6 anos, 5 anos, no caso. E professor, e para essa mudança tão importante, né, tanto para o desenvolvimento ecológico, economia ecológica, não só para isso, mas também para a preservação do nosso meio ambiente, como que nós, cidadãos comuns, né, nós que não temos o poder nas mãos, nós que não somos do poder público, como que nós podemos auxiliar para que essa mudança venha a ser materializada? Bruno, uma proposta é termos consciência ecológica e agirmos no nosso meio. Existe uma discussão muito grande dentro de economia ecológica, se devemos agir em termos locais ou se o impacto ele é global, então devemos agir só em termos globais. E eu vejo que não, acho que a gente tem que ter consciência no nosso dia a dia e que essas ações elas possam refletir em maiores instâncias. Então, se nós tivermos consciência da gestão do nosso lixo, da gestão do nosso consumo, um consumo consciente, um consumo responsável, e eu quero dizer consumo responsável, consumir também de empresas responsáveis, empresas que fazem um trabalho sério. Então, isso vai estimular. Se uma empresa que faz errado perde venda porque não tem consciência ambiental, a gente vai estimular para que essa empresa corrija a trajetória. Então, é sempre essas 3 vias: a sociedade, o governo e os entes privados, as empresas,
se não andarmos todos juntos na mesma direção, dificilmente a gente vai conseguir resolver de maneira efetiva os impactos ambientais que temos vivido. E professor, a conversa com o senhor foi muito interessante, foi bem abrangente e eu tenho certeza que contribuiu muito para o nosso entendimento, né, de economia ecológica, de sustentabilidade e também para nós termos, como o senhor falou, essa consciência de preservar o lugar que nós vivemos e que para preservar nós não precisamos deixar de evoluir economicamente, né? Ou para evoluirmos economicamente, a gente não precisa desmatar, destruir o meio ambiente. E no final dessa conversa, professor, o senhor gostaria de deixar alguma frase de incentivo, algumas palavras para os nossos ouvintes? Claro, gostaria de convidar todas e todos para estendermos essa nossa conversa no próximo congresso da Sociedade Brasileira de Economia Ecológica, que vai ocorrer em setembro de 2025, na Universidade Federal do Acre, no campus Cruzeiro do Sul. Pessoal das ciências ambientais, do programa de pós-graduação Ciências Ambientais estão nos esperando com uma agenda muito importante. Vejam o tema. O tema deste ano é Amazônia rumo à COP 2030, Economia dos Povos da Floresta e outros enfrentamentos à emergência climática. Então vejam que temas interessantes, né? Teremos no ano que vem a COP em Belém, mas no Acre estaremos discutindo antes da COP como a gente pode pensar essa economia com a floresta em pé, com uma remuneração digna que mantenham as pessoas na Amazônia, suas culturas tradicionais e seu modo de vida, mas também que essas pessoas tenham condições mínimas de sobrevivência. Uma condição mínima de ter o filho na escola, de ter condição de vida, de ter lazer, de ter um alimento de qualidade e de poder viver. É isso que a economia ecológica defende, que nossa vida ela esteja de acordo com a sustentabilidade do planeta ou com as condições mínimas adequadas de vida para nós aqui. Maravilhoso, professor. E para finalizar, este foi mais um episódio do podcast Eco Juruá. Eu, desde já, convido vocês a nos seguir aqui no Spotify, para toda vez que nós lançarmos um novo episódio, você ser o primeiro a ser notificado e participar dessas conversas tão interessantes que nós desenvolvemos aqui nessa plataforma. Além disso, para você ficar sabendo previamente dos dias da publicação e de mais informações referente ao nosso podcast, você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, né, no Instagram, que o nosso arroba é podcast Ecojuruá, você pode nos procurar lá, e lá nós divulgamos quando os podcasts vão ser publicados, nós colocamos vários informativos interessantes lá. Então nos sigam nas redes sociais, e eu aguardo vocês no nosso próximo episódio. E esse foi o episódio de hoje do nosso podcast Ecojuruá. Esperamos que você tenha gostado do nosso conteúdo e agradecemos de coração por nos acompanhar até aqui. Não se esqueça de nos seguir também no Instagram. É só procurar por Ecojuruá Podcast que você acha a gente por lá, hein? Curta e compartilhe nosso conteúdo por aqui e por lá também. Um grande abraço, cuide de você, da sua família e da nossa natureza. Até o próximo episódio.